na região de Campinas, já trazendo também um pequeno destaque do Corinthians, que deve ir com força máxima para o jogo de daqui a pouco, né, Lupe? Exatamente, Pio. O Corinthians que segurou alguns atletas no empate contra a Inter de Limeira no último jogo no Limeirão, hoje deve ter força máxima. E a principal novidade no time é o retorno do volante Maicon, que tem uma identidade muito forte, uma identificação muito forte com o Corinthians. Ele deve ser o principal jogador do timão no duelo contra o Bugre, viu, Pio? Sem dúvida nenhuma, Carlão de Freitas. Se tem uma coisa que o estacionamento da Neoquímica Arena tem, é vento, né, Carlão? Impressionante toda vez. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte que está ligado no CBN Esporte, segunda edição. O Morro dos Ventos Uivantes, um filme que fez sucesso em décadas anteriores. Parece o que estamos vivendo aqui na Arena Neoquímica, ainda o pessoal chegando, fazendo o credenciamento, mas uma expectativa grande para esta partida por parte das duas equipes. O Corinthians não tem uma resposta satisfatória ainda, vem com o Maicon, uma grande novidade, o time titular possivelmente em campo, podemos considerar até como o favorito a vencer a partida, e o Guarani, que ainda vive uma instabilidade dentro do campeonato, porém, a gente se apega no retrospecto, o bom desempenho do Bugre contra as grandes equipes, e o último desempenho do Guarani aqui, justamente numa fase decisiva de Campeonato Paulista, em que o Guarani só não passou de fase por um milagre. Jogou muita bola aquele dia, empatou o jogo e, infelizmente, nas penalidades ficou pelo meio do caminho. A gente espera que aquele bom desempenho de 2022 se repita logo mais aqui na Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani, Pio. Ô Carlão, e daqui a pouco a gente vai voltar em definitivo com vocês, aí lá, já de dentro da Neoquímica Arena, mas só um destaque rápido sobre a seguinte situação que a imprensa paulistana vem dizendo. O Corinthians, quando joga na arena, é um. Quando joga fora, vem sendo outro. Não só nesse início de Campeonato Paulista, mas no segundo turno do Campeonato Brasileiro isso aconteceu. Era um time muito forte jogando em casa e não tão forte jogando longe de seus domínios, principalmente no interior de São Paulo. Podemos dizer que é algo que o Guarani vai ter que superar também, Carlão? Vai, é algo que o Guarani vai ter que superar. Já já o Lupe vai falar da escalação do Guarani, com desfalques, né? Infelizmente não conta com peças importantes como o Giovanni Augusto e o Bruno José. E o Corinthians tem sim uma marca muito forte aqui na Arena. No passado construiu aí uma estatística de 70% dos seus pontos, né? Foram conquistados aqui na Arena. Então existe uma empatia com a torcida, quase 40 mil ingressos já vendidos. Então todos esses problemas, todos estes obstáculos, o Guarani vai ter que encarar, vai ter que ultrapassar, se quiser voltar para Campinas, pelo menos com um pontinho que seria de uma valia importantíssima para a sequência do Paulistão. Ô Lupe, é aquela situação, a gente contando um bastidor aqui, tava programando o seguinte, bom, a gente vai sair por volta de 1h30 da tarde, 15 para as 2, quando for umas 3h15 já tá lá dentro. Aí Naldinho monta aquela coisa toda dentro do CBN Esporte, já vai estar tudo pronto. A gente só esqueceu que a Neoquímica Arena fica em São Paulo, né, Lupe? E bem longe, na verdade quase em Guarulhos, né, Pio, a Neoquímica Arena. Mas realmente, a gente pegou um trânsito intenso para chegar aqui, principalmente ali na Marginal, muito trânsito. E a nossa chegada estava prevista para ser às 3 horas, né, 3h30 da tarde, acabamos chegando faltando 2 minutos para começar o programa, tanto é que a nossa primeira entrada, que estava programada para ser lá de dentro, tivemos que fazer de fora. E não querendo atrapalhar o roteiro, mas a gente vai ter que encerrar um pouquinho mais cedo a nossa participação inicial, porque os primeiros pingos começam a cair aqui na Neoquímica Arena, e são pingos, eu diria, pingos de amor. Não, são pingos gigantescos e gelados. São pingos já de chuva. Onde tem Antônio Lupe, tem chuva. Então, meninos, corram para dentro da Neoquímica Arena. Daqui a pouco a gente volta direto lá de São Paulo com o Carlão de Freitas, com o Antônio Lupe, para repercutir, né, já muito mais essa preparação para a partida entre Guarani e Corinthians, Corinthians e Guarani, logo mais às 8 horas da noite. Como eu disse e confirmo, a partir das 7h30, já a abertura da nossa jornada, estaremos direto da Arena em São Paulo, trazendo todas as informações desse, gente, que é um jogo importantíssimo. É a 4ª rodada só do Campeonato Paulista, só que olha como que são as coisas, né? É uma 4ª rodada que já envolve
permanência do técnico Moser ou então afirmação do técnico Moser nesse Campeonato Paulista, porque a torcida está sim no pé do treinador bugrino, que fez uma estreia ruim, venceu maravilhosamente o Santos na segunda rodada, depois contra o Ituano já voltou a ser aquele Guarani da primeira rodada, e aí vem a declaração em relação à torcida, enfim, tá um clima estranho pelos lados do Bugre, então vai ser um jogo de afirmação, um jogo que o torcedor do Guarani, sem dúvida nenhuma, vai acompanhar do começo ao fim aqui nos 99.1. E também, claro, amanhã, com o Macaca em campo, torcedor pontepretano, esse na expectativa, se a Macaca vai conseguir manter o 100%, até aqui 3 jogos, 3 vitórias, amanhã a 4ª rodada da Série A2, partida contra o Monte Azul, e quem traz o primeiro destaque dentro do CBN Esportes, hoje com a Macaca é Júlio Nascimento. Olá, Julião. Muito bem, Fio, daqui a pouco tudo sobre a Macaca, que encerra nesta terça-feira a preparação para o compromisso de amanhã contra o Monte Azul, a Ponte que quer seguir com 100% de aproveitamento na competição. Mudanças não estão descartadas. Uma forçada. Guilherme Souza, suspenso, não joga. A Macaca tem a volta de Elvis. E ainda tem volante renovando o contrato com a Macaca, tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho a gente detalha para o nosso ouvinte, Rafael Pio. São boas notícias também, além da campanha que a Ponte faz dentro da Série A2, são notícias muito bem-vindas no noticiário da Macaca. Hoje ele está aqui ao meu lado, hoje ele está aqui no estúdio, a nossa enciclopédia futebolística e esportiva, Fábio Scheibe. Boa tarde, Fabião, que honra! Sabe que o astral que prazer, da rádio, viu, do estúdio, ficam diferentes com a sua presença, viu, Fabião? Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui, pessoalmente, muito grande essa alegria de estar aqui no estúdio CBN mais uma vez. Aquele fundo da arena ali, o cenário coisa onde linda, estavam, né? O Lupe e o Carlão, muito bonito, né? Muito, é a história magnífica dos 113 anos do Corinthians, exatamente, time vencedor. Na linha do tempo. Coisa mais linda, né? Alguns, você sabe que eu adoro, eu enquanto design, adoro os logos, né? Sim. Eu, por exemplo, acho o primeiro distintivo do Palmeiras maravilhoso, lindo. Do Palestra, na realidade. Sim, não é nem do Palmeiras, Itália, né? Do Palestra, né? Do Corinthians também, só que recentemente, acho que há 2 anos aproximadamente, o pessoal deixou o distintivo do Corinthians mais magrinho. E foi motivo de muita crítica, inclusive. Engordaram de novo o distintivo do Corinthians. Grande, agora ele ficou, né, bonito de novo. Tava, por exemplo, do Palmeiras, que é redondo. Do Santos, que também tem ali uma semântica mais redonda. Do São Paulo, que é triangular, eu já acho o distintivo, tá, gente? Designmente falando, inventei agora esse termo, eu acho feio. É um triângulo ali, enfim. Mas agora voltaram acho que os 2 mais bonitos do estado de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E tem um símbolo do Corinthians que lembra muito do Palmeiras também, aquele CP. Sim, é verdade. Palmeiras com aquele P também. É verdade. É isso. Lembra bastante. E falando em Palmeiras, você sabe aquela história, né? Quando tem um problema, o problema chama outro, né? É verdade. E tem mais uma dor de cabeça para a dona Leila Pereira, viu? O evento de carnaval, no dia 4 de fevereiro, vai tirar o clássico entre Palmeiras e Santos do Allianz Parque. Palmeiras estuda jogar em Presidente Prudente. Pertinho. Cara, quanto que tá dando de renda, por exemplo? No último jogo, Palmeiras e São Paulo, 40 mil pessoas. 2 milhões e meio? 2 milhões e 300. 2,300. Cara, você imagina... você, obviamente, que você tem a renda, se for em Presidente Prudente, vai ter uma renda boa também e tal. Mas o quanto você abre mão por causa de um acordo, né? Nessa definição da arena. O Palmeiras não tem o que fazer, né? Quando Exatamente. tem evento. Igual no final da Copinha agora, que também poderia ter sido mesma situação. E mais, Pio, São Paulo acerta com o atacante Caio Paulista do Fluminense e ainda tenta a contratação de centroavante do Botafogo para ser reserva de Caleri. E mais, falando em estádio, o Cruzeiro rompeu com o Mineirão e não jogará no estádio em 2023. Ronaldo diz que o estádio será uma casa de shows. Administrador do estádio garante que vai retomar conversas com a Raposa e que o estádio não vai virar um elefante branco. É impensável o Mineirão sem futebol, diz o administrador. Nossa, não, é impensável, é impensável. Só que o Galo já vai ter o canto dele.
O Cruzeiro fez um acordo com o América Mineiro para jogar todos os jogos no de Independência. Exatamente. Cara, um estádio que foi reformado para a Copa do Mundo, ficou lindo. Eu fui na Copa do Mundo no Brasil, eu fui Inglaterra e Costa Rica, lá no Mineirão, ficou maravilhoso, para virar uma casa de shows, Bolachinha. Isso! Aquele famoso feijão tropeiro que vem na marmita. Daniel França ia adorar aquele feijão tropeiro do... Cara, eu lembro que na Copa do Mundo era tipo assim, R$20, se eu não me engano, 20, R$22. E era muita comida. Muito. Dava pra 2 pessoas. Aquele marmitex, assim. Marmitex mesmo, assim, vinha muito. Quer dizer, muita comida depende. Se fosse Dani França, não seria. Mas se fosse eu, Bolachinha, por exemplo, a gente comeria em 2 aquela marmita lá. O Dani já nem tanto. Você chegou aí lá no Mineirão Novo já? Sim. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Se virar casa de shows, como disse Ronaldo, teremos muitos shows sertanejos lá. Quem sabe iremos para um show sertanejo. Mande seu recado pro 19991869070. Participe também através do chat no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Já deu o seu palpite pro jogo de logo mais entre Corinthians e Guarani lá na Arena a partir das 8 horas da noite. E você, Ponte Pretano, claro, já a sua expectativa pro jogo da Macaca de amanhã. São muitos assuntos a partir de agora no CBN Esportes, que tem os comandos técnicos de Eduardo Rodrigues e a produção de streaming de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. A gente volta já pra começar falando da Macaca. Júlio Nascimento chega já, enquanto os meninos já se ajeitam lá na Neoquímica Arena pra gente trazer depois todas as informações do Guarani. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Às 4h18, Mário Quintino tá chegando na primeira participação dele aqui dentro do CBN Esportes. Como estão as condições aí das rodovias pela nossa região, hein, Marinho? Boa tarde. Oi, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Campinas-Montemor, que por enquanto é um bom caminho, tanto para quem vai em direção de Hortolândia e Montemor, e também já na chegada aqui a Campinas. Tem uma movimentação mais intensa já na chegada para Alix da Cunha, mas por enquanto o nosso ouvinte segue aí sem pontos de parada. Eu trago informações também da rodovia Dom Pedro. Na Dom Pedro aí já tem trânsito intenso, chegada para a rodovia Anhanguera, inclusive diminui a velocidade na pista marginal. Quem puder seguir pela pista principal encontra melhores condições e o trânsito já é bastante intenso ali na região do Nova Aparecida e em direção de Jacareí, aí o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Rapidamente, Pio, eu trago uma informação também para o nosso ouvinte que segue aí pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Por enquanto ainda não tem dificuldades nas duas rodovias, mas a movimentação já é intensa, principalmente em Jundiaí, para quem vai em direção da capital pela rodovia Anhanguera, por isso siga aí com atenção. Pio. Ô Marinho, e eu queria dizer que ontem você estava correto, nós conversávamos ali por volta das 18 horas, né, e eu enfrentei todo aquele tráfego congestionado ali na via Anhanguera, na Marginal, no sentido capital, e era sim por conta lá da interdição na região do Swiss Park, por conta do acidente que aconteceu pela manhã. E você sabe que eu fiz um caminho bem doido, assim, porque eu saí da Anhanguera e precisava ir até o Nova Europa, tava tudo muito travado, acessei ali a região do Campina Shopping, Amoreiras, Pissarrão, para conseguir sair lá no Nova Europa. Quando chega no balão do Royal Palm Plaza ali, tudo travado de novo, porque era o pessoal buscando aí a rota alternativa. Hoje tudo certo lá pelo Swiss Park já, né, Marinho?
Pois é, a diferença que faz, né, Pio? Um acesso bloqueado já causa todo esse transtorno, não é? Inclusive, para o nosso ouvinte que está chegando agora, já está tudo liberado por lá. A liberação aconteceu por volta das 4h45 da manhã, segundo informações da INDEC. Então, nosso ouvinte que precisa seguir lá em direção do Swiss Park ou então em direção do Nova Europa, já encontra boas condições no acesso pela rodovia Anhanguera, pela São José dos Campos, ali na região também, já segue sem dificuldades. Hoje, a sua volta para casa vai ser mais tranquila, Pio. Ah, vai ser melhor. Vou chegar no horário em casa. Valeu, Mário Quintino, que daqui a pouco traz informações sobre o trânsito. Seguro alto para todos os bolsos em 12 vezes sem juros e com proteção para faróis, lanternas e vidros. Toque o Marine Alto. Fale com seu corretor. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bom, gente, por conta do acidente que aconteceu na Lagoa do Taquaral hoje pela manhã, infelizmente vitimando uma criança que nós noticiamos desde as primeiras horas da manhã aqui na CBN Campinas, a troca de ingressos para a partida entre Vôlei Renata e São José dos Campos, que começaria hoje, ela foi adiada para amanhã. Isso, obviamente, por conta da precaução até do Vôlei Renata, em virtude, nesse momento, do fechamento da Lagoa do Taquaral. Todos sabem, né? O ginásio do Taquaral fica ali dentro da lagoa, no complexo da Lagoa do Taquaral, do Parque Portugal, né? E por isso essa decisão. Ainda não há uma definição oficial, não há um posicionamento ainda por parte da Prefeitura Municipal de Campinas e da própria direção do Vôlei Campinas, se a partida acontecerá normalmente. A gente fica no aguardo e, claro, vamos trazendo as informações aqui ao longo da programação da Rádio CBN. Mas a informação que temos nesse momento é que você, torcedor, que sempre acessou o site voleirenata.com.br e lá fez a troca de ingressos por 1 quilo de alimento não perecível, que precisa ser levado até a portaria do ginásio, nesse momento essa troca está suspensa e amanhã um novo posicionamento e aí sim, caso liberado, o início da troca de ingressos para o jogo que acontece na quinta-feira às 7 horas da noite pela Copa Brasil. No Good Bom, a gente trabalha para... Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h25, Marcelão mandou aqui no YouTube, ou melhor, no WhatsApp. Cadê o YouTube? Tá no ar, Marcelão. Acho que ele mandou logo no comecinho da tarde, acho que a gente não tinha
Tava começando ainda o programa, mas tudo certo, já deve estar com a gente lá o Marcelão. Boa tarde, Pio Vieira, aqui de Sumaré, ligado em vocês. Sem Giovani, o Bugre perde muito. Sem substituição no atual elenco, hein? 2 perguntas. Por que não dá uma chance pro Felipe Crisman? E sobre a Copa do Brasil, tem alguma novidade? Abraços. Ô, meu amigo Vieira, abraço pra você também. Daqui a pouquinho o Antônio Lupe, direto lá da Arena em Itaquera, responde isso pra gente. Agora, vamos falar da Macaca. Ponte Preta, hoje com o Júlio Nascimento. Macaca amanhã entra em campo às 7 horas da noite contra o Monte Azul. Novidades da Macaca, Julião. Pois é, Pio, o torcedor da Ponte Preta era uma expectativa muito grande, né, de dar sequência aí a esse bom momento do time na Série 2 do Campeonato Paulista. A Macaca, por enquanto, com 100% de aproveitamento dos pontos, aliás, 3 vitórias pelo mesmo placar, né, 2-1, 2 dessas vitórias de virada, mas no último jogo contra o 15 de Piracicaba, a Ponte abriu o placar, depois conseguiu marcar o segundo gol no segundo tempo. 9 pontos em 3 jogos e o próximo objetivo é contra o Monte Azul, primeiro dos 2 jogos que a Ponte tem dentro do Moisés Zucarelli. O lateral Arthur falou sobre a força da torcida e a importância do apoio neste momento. Cara, pra mim é de suma importância, né? A torcida tá mostrando que tá fechado com a gente tá muito contente com isso. E eu não tô surpreso, porque eu conheço essa torcida, eu sei o que ela pode fazer pela gente. O que tá vindo junto com a gente tá sendo de suma importância. Com essa energia que eles estão lá fora, pode ter certeza, tá contagiando a gente lá dentro de campo e pode ter certeza que tá nos contagiando, tá levando para dentro de campo, nós estamos sentindo essa força da nossa torcida. Mesmo com a equipe com um aproveitamento aí de 100% dos pontos disputados, Arthur admite que ainda ajustes precisam ser feitos na equipe. Claro, a gente sabe, esse campeonato está no início, cara, vencer é bom, vencer é maravilhoso. Então, umas 3 jogos aí com 100% de aproveitamento da competição, porém não ganhamos nada ainda. E a gente tem que manter o pé no chão, manter a euforia, ganhamos comemorando o vestiário, mas a partir dali a gente já pensa no próximo jogo. E a gente sabe, essa competição é um início, a gente vai lutar pela classificação, depois vem um mata-mata, que daí vem de suma importância. Sabe o objetivo que a gente tem nessa competição? Então não ganhamos nada ainda, temos que continuar com o pé no chão e trabalhando para conquistar nossos objetivos durante a competição. Em relação, Pio, à escalação, a Área dos Anjos deve promover mudanças, a primeira forçada, né, com a suspensão do Guilherme Souza e a entrada do Thiago Oliveira no sistema defensivo para atuar ao lado do Matheus Silva. O Fábio Sanches já começa a fazer algumas atividades até exigindo mais movimentação para fazer os testes ali no tornozelo. Está se sentindo bem já o Fábio Sanches, mas ainda não deve ficar à disposição para esse jogo. A tendência é que nessa transição de janeiro e fevereiro o Fábio volte ao time e até volte ao time titular, né? Essa é a expectativa do Fábio Sanches, que foi escolhido como capitão da Macaca nessa temporada. E a segunda mudança é a entrada do Elvis na vaga do Cássio Gabriel. O Elvis estava gripado no último jogo, passou por exames no novo raio-x, pulmão tranquilo, tá respirando legal, não tá tossindo muito, recuperado dessa gripe, então o Elvis deve participar desse compromisso como titular no meio-campo da Ponte Preta. E uma informação importante também, o Fraga tem 23 jogos desde a Série B do ano passado, é um 12º jogador, um 13º, né? Sempre tá entrando aí no segundo tempo, ou nas ausências do Leonaldi e do Felipe Amaral, ele sempre é acionado. Um volante que agradou o Área dos Anjos e assinou contrato agora até 2024, dezembro de 2024. Então Fraga com contrato renovado e ainda a Ponte esperando e projetando algumas estreias, né? O Matheus Jesus deve estrear em breve, deve assumir aí uma das vagas na equipe titular da Ponte em muitos jogos. Tem expectativa pela volta do Everton, tem a possível chegada do Elton centroavante também. Então a Ponte aos pouquinhos também sabe que vai ganhar reforços e por isso tem comemorado bastante esse bom início de Série 2 do Campeonato Paulista, viu, Pio? Sem dúvida, Julião, sem dúvida. E a Ponte que começou o campeonato com 3 vitórias consecutivas, 9 pontos, só tem uma campanha pior que a Portuguesa Santista, né? Porque a Luzinha tem 2 a mais de saldo do que a Macaca, mas a Ponte, aos poucos, ela vai conseguindo se organizar. É óbvio que financeiramente falando, ainda não. E a Ponte tem as mesmas dificuldades. Só que ela vai com o futebol em alta, fazendo com que o torcedor fique um pouco mais tranquilo, e aí a diretoria vai trabalhando internamente nessa questão financeira, que sim, é muito complicado. O presidente Marco Antônio Berlim
não esconde essa situação. O próprio ex-presidente também, Sérgio Carnielli, recentemente, com a questão da penhora do estádio, também deu declarações a respeito dessa situação. Então, a Ponte vai demorar muito, meus amigos, mas muito para sair da situação ruim financeira. Mas, se pelo menos na Série A2 as coisas estiverem acontecendo, em termos de resultados, o torcedor se acalma e fica um pouco mais fácil de trabalhar. Amanhã, contra o Monte Azul, ingressos à venda no estádio Moisés Lucarelli. Torcedor da Macaca, vamos encher o Majestoso amanhã, para que seja um bom público acompanhando esta que pode ser a 4ª vitória consecutiva do time. Quero fazer um levantamento depois para saber qual foi a última vez que em algum campeonato a Ponte venceu 4 seguidas. Se alguém souber aí, me ajuda, manda mensagem. Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 24 de janeiro de 2023. O plano do IBAMA para retirar garimpeiros da terra indígena Yanomami em Roraima nunca foi aplicado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério Público Federal, o Instituto impediu que houvesse logística adequada para as operações. Em novembro, procuradores do MPF de Roraima alertaram a equipe de transição do governo Lula que, se nada fosse feito, o cenário poderia resultar em genocídio, com possibilidade de responsabilização internacional do Estado brasileiro. 2 dos 3 corpos encontrados numa cisterna em Planaltina na última madrugada são de integrantes da família que foi morta no Distrito Federal. Eles foram identificados pela Polícia Civil. Dos 10 corpos encontrados até o momento pelos investigadores, 7 já foram oficialmente identificados. 3 suspeitos da chacina já foram presos. Proprietários de discotecas e bares de Barcelona pediram à justiça para integrar a acusação contra o jogador brasileiro Daniel Alves, que está preso preventivamente, suspeito de agressão sexual. O caso desagradou empresários da cidade que vêm adotando protocolos para evitar situações semelhantes. Daniel Alves é acusado de estuprar uma jovem de 23 anos no banheiro de uma boate da capital catalã. O cantor canadense Justin Bieber vendeu os direitos do catálogo de músicas por $200 milhões. Com a negociação, as obras dele serão administradas pela Hipgnosis, que adquiriu todas as participações do artista em direitos de publicação, gravações master e direitos relacionados ao catálogo. O acordo de Justin Bieber é o mais recente em uma longa lista de compras de direitos autorais. Compositores como Bob Dylan e Bruce Springsteen seguiram pelo mesmo caminho. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. 4h34, Mário Quintino agora com informações sobre as ruas e avenidas. Marinho. Vamos lá então, Pio. Eu trago informações agora para o nosso ouvinte que segue aí na região central de Campinas. Pela Benjamin Constant, a movimentação é intensa, principalmente no trecho da Júlio de Mesquita até a chegada para Andrade Neves. Então, quase toda a extensão aí da Benjamin Constant. Atenção, você que segue aí pela região central. Na Saldanha Marinho, aí por enquanto o nosso ouvinte faz um bom caminho em toda extensão e a Rua General Osório também segue sem dificuldades, inclusive na passagem pelo Palácio da Justiça e já na chegada para a Avenida Anchieta. Pio. Valeu, Mário Quintino. Até amanhã. Até amanhã. Comece o ano realizando o sonho da casa nova com a Embracon. Sua casa, apartamento ou terreno novo sem juros. Embracon, sempre o melhor lance. Você busca uma educação de qualidade? Então venha para o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade, aulas de robótica e inglês avançado.
ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279. 3269-3279. Surpreenda-se, porque o importante é crescer e ir além. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h36, buenas, Marcelão, tanto aqui no WhatsApp quanto lá no YouTube, tá com a gente. Aqui no WhatsApp, nosso amigo Cláudio Amaral Cardoso mandando a mensagem aqui, ó. Boa tarde, amigos da CBN. O Ronaldo, como gestor do Cruzeiro, está pensando em cortar custos. Afinal, realizar um jogo no Mineirão envolve muitos custos que no final acaba não valendo a pena. O Cláudio é lá de Capivari. Aí ele diz o seguinte, ó. Imaginem para um time que está voltando da Série B abrir um estádio como o Mineirão para um público de 10 mil pessoas. É prejuízo na certa. Verdade, Claudião, porque a gente tá falando de 40, 50, o Cruzeiro na Série B, já na reta final, quando o torcedor já estava abraçando e que o time já estava muito claro que ia subir, ia ser campeão. Outra coisa é pegar o Aimoré, por exemplo, no Campeonato Mineiro, o Fábio Chaves. E aí, cara, aí não adianta, aí é 5, 10 mil pessoas mesmo. Não tem como. Então, o fenômeno falou que a relação com a Minas Arena, que administra o estádio, está rompida, né? A Minas Arena administra o Mineirão através de uma parceria público-privada, PPP, com o estado de Minas Gerais, desde que houve a modernização para a Copa de 2014. E ela recebe por isso, o Cruzeiro tem que pagar um estádio público, né? Teoricamente. Teoricamente. E o Ronaldo fez muitas críticas ao contrato em vigor com a Minas Arena e disse que o Mineirão vai virar uma casa de show mesmo. É um contrato muito mal feito, um dos piores contratos do governo. Logicamente que a Minas Arena está confortável, recebendo o Cruzeiro e tendo esse dinheiro garantido para os jogos. Mas a administradora do Mineirão, da Minas Arena, o Samuel Lodge, afirmou que vai retomar as conversas com o Cruzeiro, que é impensável ter Mineirão sem futebol e que o estádio não vai virar um elefante branco. Nos últimos anos o Mineirão está tendo muitos shows, né? Realmente, o que tem tirado os jogos. O que acontece com o Allianz Parque, por exemplo, no Palmeiras. Isso, E o Ronaldo não está feliz com isso. No ano passado mesmo teve um jogo da Copa do Brasil contra o Remo, que teve que ir para Independência, era um jogo de mata-mata também, um jogo importantíssimo. E contra o Grêmio, que eram os dois melhores times da Série B, acabou não dando certo para jogar no Mineirão por causa de show. O Cruzeiro teve que jogar no Independência também, o Ronaldo já tá... E o Ronaldo é um cara de negócio, gente. Ele, como disse o nosso Cláudio aqui, ele não à toa, ele é um empresário tão bem sucedido. Ele vai olhar a grana, vai fazer as contas, se as contas não fecharem, nada melhor do que ir para a Arena Independência, que aliás é um belíssimo estádio. Estive lá certa vez. Ponte Preta e América, num domingo pela manhã. Que estádio maravilhoso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Guarani, que daqui a pouco entra em campo com cobertura total da equipe CBN, narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe, ancoragem de Eliel Almeida aqui nos 99.1. Eles já estão lá dentro da Arena do Corinthians, já estão posicionados na melhor cabine da Neoquímica Arena, com uma visão ali no centro do gramado. A visão é boa mesmo, né, Lupe? Boa tarde mais uma vez, Lupe. Agora já de dentro da arena. Boa tarde, Pio. Mais uma vez um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esporte segunda edição, já aqui dentro da arena, como você disse, cabine privilegiada para acompanhar aí essa partida, quarta rodada do Campeonato Paulista, abertura entre Corinthians e Guarani. O Guarani, que começou mal a competição, primeiro jogo fora de casa contra o Santo André, perdeu no ABC Paulista, conseguiu a reabilitação em casa contra o Santos, vencendo por 2-0, e no último jogo contra o Ituano, em casa, mesmo com o jogador a mais durante todo o segundo tempo, ficou no empate em 0-0, resultado que desagradou o torcedor bugrino. E agora o Guarani tem essa parada difícil aqui na arena para enfrentar o Corinthians, um time muito modificado. Só que na sua última entrevista coletiva, o técnico Moser falou o que o Guarani precisa fazer de diferente em relação ao futebol apresentado contra o Ituano, para conseguir surpreender o Corinthians e voltar para Campinas com os 3 pontos. Ser mais efetivo na definição das jogadas. Assim. Eu confesso que nós saímos bem frustrados do jogo contra o Ituano nesse sentido. O próprio torcedor saiu frustrado contra o Ituano nesse sentido, e com razão, porque nós realmente não produzimos como nós deveríamos.
Então, com relação ao último jogo, o que você tira de lição é exatamente isso, ser mais efetivo, ter mais combinação, esse refino fino assim no último terço de um bom cruzamento, de um bom passe, de uma infiltração no tempo certo, nós precisamos melhorar, seja jogando contra 11, seja jogando contra 10, é importante que a gente ajuste isso, por mais que tenha pouco tempo para treinar, né? Nós aproveitamos a única sessão de treino que teve justamente para abordar essas situações que em todo jogo elas acontecem. E aí é realmente ser um pouco mais efetivo nesse último momento do jogo. Foi pouco tempo de trabalho, né? Foram 2 sessões, né? Uma de recuperação e uma de trabalho tático, e a grande preocupação do técnico Moser é em relação ao sistema ofensivo do Guarani, que não tem aí 3 jogadores. O Bruno José, que saiu machucado na partida contra o Ituano, não tem o Giovanni Augusto, que inclusive foi o primeiro jogador a marcar aqui na Neoquímica Arena, quando ainda vestia a camisa do Figueirense. E também não tem o Derek, que saiu machucado contra a equipe do Santos, ainda no primeiro tempo, e ainda está no departamento médico. Quais as opções do Moser para o ataque? O Gênison, que é um jogador que existe uma expectativa muito grande, mas ela ainda não foi correspondida. Tem o Neilton, que chegou recentemente, depois de um longo período sem jogar na equipe do Curitiba, e tem o Bruno Michel, que foi o que acabou entrando nessas oportunidades, principalmente quando o Bruno José acabou deixando a equipe. Ainda é difícil, Pio e ouvintes da Rádio CBN, escalar a equipe do Bugre, mas um provável time com Kozlinski no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Lucão e Castan na zaga, e esses se encaixaram bem, e o Jamerson na lateral esquerda. No meio-campo, o Richard Rios, o Leandro Vilela. E aí também existe uma dúvida se o Iago vai para o jogo, ele que também sentiu um desconforto, ou se vai o Enderson ou o Lima, além do Bruninho, o Nicolas Careca e o Bruno Michel ou o Neilton na equipe do Guarani. A divulgação oficial apenas momentos antes da partida, aquela 1 hora de muita expectativa, já que agora são muitos desfalques. Já do outro lado, a gente tem um Corinthians que vem de empate fora de casa contra a Inter de Limeira, só que jogando aqui na Arena, acabou vencendo o Água Santa por 3-0, provavelmente um Corinthians com força máxima, com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto, o time do técnico Fernando Lázaro. Pio. Carlão de Freitas, o nosso ouvinte, o Vitor, lá do bairro Monte Alto, tá dizendo aqui sobre, até escreveu, parece que o Diogo Matheus tá fora e tal, tem essa dúvida ainda não confirmado, como disse o Lupe, saberemos mais próximo do jogo. Tá dizendo aqui, ó, Guarani 1-0, gol de Nicolas Careca, tá confiante o Vitor, viu, Carlão? O torcedor tem que estar, né? O Guarani, mesmo ainda não tendo dado uma resposta satisfatória nessa temporada 2023, mas contra os grandes, tradicionalmente o Guarani faz boas apresentações, e neste duelo contra um gigante do nosso estado, o Guarani venceu, e venceu com sobras, com autoridade. Vitória de 2-0 sobre o Santos. Hoje é uma outra característica de jogo, é uma equipe mais qualificada, o Corinthians, embora passe por problemas, mas é um time melhor montado que o Santos, conta com jogadores mais qualificados que a equipe da Baixada Santista, por isso é um duelo mais difícil. E outra, joga na Arena, né? No nosso primeiro destaque nós falávamos aí sobre essa estatística gigantesca favorável ao Corinthians nos jogos disputados aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Então o Guarani vai ter que ultrapassar esses obstáculos. Mas quem sou eu, né, Pio, para tentar contrariar o torcedor? Ele tem que ter a esperança, até porque este retrospecto, a última impressão que o Guarani deixou aqui na Arena, é claro, ano passado, faz algum tempo, mas foi uma impressão muito boa. O Guarani jogou com personalidade, encarou um Corinthians e por pouco não estraga a festa corintiana aqui. Então o torcedor fica com essa esperança deste bom retrospecto do Guarani, destes desempenhos satisfatórios do Guarani contra as grandes equipes de São Paulo. Quem sabe logo mais o Bugre possa repetir aí o bom desempenho contra o Santos e de preferência um resultado positivo para levar para Campinas. Grande abraço para o professor Eduardo Coelho, tá com a gente também aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Na abertura do programa, Lupe, vocês falavam sobre gotículas um pouco mais, podemos dizer, fortes, que já caíam sobre a Neoquímica Arena. Nesse momento chove na capital paulista ou já tá mais firme o tempo?
O tempo aqui, a gente tá aqui ao fundo, né, com a arena, mas assim, o tempo tá nublado, mas eu percebo, a gente tem que ir pelo feeling, né? Os funcionários que estão lá no gramado neste momento, eles estão sem capa e sem guarda-chuva, então eu acredito que não está chovendo neste momento, mas, Pio, nuvens carregadas aqui no entorno da Neoquímica Arena, palco da partida. O nosso produtor, por favor, produtor, vem aqui. Nosso produtor, Carlos Cabela, também está aqui, ó. Daqui a pouco vai narrar todas as emoções e ele traz a informação que não chove, né, Cabela? Não chove nesse momento, mas a temperatura está caindo drasticamente. Drasticamente, a temperatura está caindo drasticamente. Daqui a pouco esse trio em ação no futebol CBN. Grande Cabelinha, põe a escuta nele aí, deixa eu Cabela, só dar uma boa aqui tarde tudo ao vivo, rapidamente para Carlos Cabela, que vai narrar todas as emoções dessa partida lá na Neoquímica Arena. Boa tarde, Cabelinha, tudo bem? Boa tarde para você, Pio, a todos que acompanham o CBN Esportes, está tudo ótimo. Você já conhece cada cantinho dessa Neoquímica Arena, foram muitos jogos já por aí, inclusive trabalhamos juntos aí na Neoquímica Arena, então já é um local onde você já tem um certo conhecimento, né, Cabelinha? É verdade, já fiz muitos jogos aqui na Neoquímica, já campeonato brasileiro, grandes clássicos, acompanhei por várias vezes o Corinthians presente aqui na Neoquímica Arena. Mas quando a gente vem trabalhar com aquele clube que a gente acompanha no dia a dia, como é Guarani, como é Ponte Preta, hoje no caso o Guarani, é sempre diferente, é um ambiente diferente quando a gente vem aqui fazer um jogo dos times de Campinas. É sempre muito bom. Não tem dúvida disso. Eu perguntava pro Lupe, pro Carlão, sobre a questão do tempo, chuva, possibilidade de chuva e tudo mais, porque recentemente a gente tem tido aqui, em Campinas principalmente, jogos com gramados muito encharcados. E pro narrador, inclusive, é ruim um jogo assim, porque a bola não rola direito, ela fica travando, o jogo fica amarrado e pro narrador nada pior do que um jogo amarrado. É algo que nas arenas, num geral, é muito difícil de acontecer, porque as drenagens elas são muito boas, né, Cabelo? Exatamente, e aqui não é diferente, a drenagem é muito boa, pode chover, já fiz jogo aqui na Neoquímica Arena com chuva muito forte, caindo muita água e a drenagem dá conta, é sensacional. Esse problema nós não teremos aqui, o campo fica mais escorregadio, fica mais pesado, então, mas sem poça d'água, né? E tem previsão de chuva, né? Hoje à noite tem previsão de chuva, só para não perder o costume, né? E aqui na arena, aqui na região de Itaquera, aqui é interessante. Às vezes nós chegamos aqui 2 horas da tarde com 40 graus e à noite cai para 10, 15. Então não é diferente hoje. Já está bastante frio lá fora. Valeu, Cabelinha. Boa transmissão. Até daqui a pouco. Um abraço. Até já. Ô, Carlão, essa questão da chuva, acho que a única diferença quando a gente fala em termos de arena, e aí tô citando a Neoquímica Arena, a Arena do Palmeiras, tô citando as arenas fora também, a gente falava agora há pouco sobre a Arena Independência, por exemplo, Mineirão, enfim. A diferença, acho que é a questão da velocidade da bola, porque diferente dos gramados que ficam muito encharcados, essa bola ela fica ainda mais rápida e mais escorregadia, né, Carlão? É praticamente um outro tipo de jogo, né? Porque aqui o gramado não é sintético, né? No Allianz Parque é sintético. Porém, mesmo sendo grama natural, é uma grama bem ralinha, né? E as bolas de hoje são bolas leves, que dificultam demais a vida dos goleiros, principalmente, e facilita a vida do time que vai jogar, vai para cima, time que tem atacantes leves, atacantes rápidos. Mesmo quando não chove, né? Hoje virou uma moda, uma tendência, as equipes molham o gramado. Então, de qualquer jeito, o gramado vai estar escorregadio. Favorece, sim, a meu ver, o Corinthians, né? Que vai buscar o jogo. Vejo um Guarani jogando atrás da linha da bola. E o Corinthians, nesse jogo de velocidade, pode se beneficiar desse gramado. Agora, o Guarani tem o contragolpe, né? O Corinthians vai dar o contragolpe para o Guarani. E aí, nesta velocidade, por enquanto ainda não saiu a escalação, não tem o Bruno José, mas tem Bruninho, né, jogador de velocidade. O Nicolas não é de velocidade, mas é um cara que precisa dessa velocidade para finalizar, né? Do jogador assistente, dar a velocidade para o Nicolas finalizar. Então, de qualquer maneira, favorece, por um outro lado não é tão bom, mas para o jogo em si, esse gramado escorregadio ou um gramado mais encharcado, mais molhado, deixa o jogo mais veloz, né? Então a equipe que vai
buscar esse gol, vai buscar a vitória, fica um pouco mais perto desse objetivo em virtude aí desta tática usada pelas equipes hoje. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, o Antônio Lupe vai responder o Edu, grande Edu taxista, nosso ouvinte de sempre aqui na CBN. Ele pergunta o seguinte: Bidu pode jogar? Daqui a pouco o Antônio Lupe responde, explica toda essa situação também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Diogo Matheus. E Fábio Chaib vai trazer o retrospecto de Corinthians e Guarani, inclusive essas duas equipes jogando lá na Arena. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h53, Fábio Chaib, retrospecto de Guarani Corinthians. Rafael Pio, o Corinthians e Guarani já se enfrentaram apenas uma vez na Neoquímica Arena em São Paulo, no ano passado, nas quartas de final do Paulista, e foi 1-1. Então na Neoquímica Arena, apenas um duelo entre Corinthians e Guarani lá em São Paulo. No geral, foram 164 partidas, com 39 vitórias do Bugre, 46 empates e 79 vitórias do Timão. A última vitória do Guarani sobre o Corinthians fora de casa, lá em São Paulo, aconteceu no dia 30 de setembro de 2001, viu, Pio? Rapaz do céu, foi 3-0 pro Pacaembu, 3-0 pro Bugre, 2 gols do atacante Léo e um de Simval. Rapaz. Guarani 3, Corinthians 0, dia 30 de setembro de 2001. 2001. Lembrando que hoje o jogo também é torcida única, né? Exatamente. Os times de Campinas não recebem os de São Paulo aqui e os times de Campinas também não podem, tanto Guarani quanto Ponte não podem, na Arena do Corinthians, do Palmeiras, Morumbi e também lá na Vila Belmiro. Simval e Leozinho, hein, Carlão de Freitas? Olha onde o Fábio Chaib foi buscar a última vitória do Guarani, Carlão. Me lembro dessa partida, foi um atropelo do Guarani, e esta partida tem algumas curiosidades, né? Foi o primeiro jogo do nosso parceiro Gustavo Schiavolin, lembra Gustavo? Jogou no Palmeiras. Lembro.
foi a primeira partida dele como profissional, e ele marcou um ídolo dele, que é o Luizão, depois o Luizão ainda deu a camisa pra ele. E o Léo foi um assombro, né? O Léo, naquele tempo, 2001, estava surgindo o Kaká. E o Léo também, depois desses dois gols contra o Corinthians, deu chapéu no Batata, foi algo maravilhoso. Era Léo e Kaká, as coqueluches dos programas esportivos, dos jornais. E o Kaká ganhou o mundo, né? O Léo teve uma carreira boa, conquistou aí títulos com o Paulista de Jundiaí, mas em 2001 só se falava em Léo pelo lado do Guarani e o glorioso Kaká pelo lado do São Paulo. Eram os dois jovens que viraram um assombro naquele Campeonato Brasileiro. E Simval, né? Simval, ex-portuguesa, foi o autor de um dos gols também, neste atropelo do Guarani sobre o Corinthians. Antônio Lupi, você deu uma checada em relação a Diogo Matheus, muscular, talvez desgaste muscular, talvez fique fora realmente, né, Lupi? Ele já foi preservado, né, contra a equipe do Ituano, então assim, é uma dúvida. Pode ser que volte ao time, tenha se recuperado, ou senão o Lucas Marques pode ser aí o titular da posição. Lucas Marques, que é um cara que o Mozart conhece muito bem, até porque trabalharam juntos lá no CSA. Então existe também essa dúvida na lateral direita. Então a gente só vai descobrir aí momentos antes da partida, mas realmente Diogo Matheus também é dúvida. Ou seja, então nós temos dúvidas na defesa, no meio e agora também, agora não, né? Desde a partida contra o Ituano, principalmente no ataque, Pio. E respondendo à pergunta do nosso ouvinte, Bidu pode jogar. Pode, ele foi em definitivo para o Corinthians, né? Até foi uma negociação mais demorada, vai por empréstimo, com prioridade de compra, e o Guarani recebendo uma compensação financeira por esse empréstimo, não. O Bidu ele assinou em definitivo com o Corinthians, se não me engano, até 2026 ou 27, agora não me recordo de cabeça, e o Guarani recebeu uma compensação financeira, teria aí também a possibilidade de receber jogadores do Timão nessa negociação, e se o Bidu cumprisse aí algumas metas estipuladas em contrato, número de jogos, período de partidas, gols e tudo mais, aí o Corinthians seria obrigado a pagar mais um montante ao Guarani por essas metas alcançadas pelo Bidu. Mas por enquanto não, né? Como a negociação foi em definitivo, ele já não tem mais vínculo com o Guarani, sim com a equipe do Corinthians. Valeu, Edu, nosso amigo taxista. Boa tarde, Rafael Pio e equipe. Jogo dificílimo para o Guarani. Um empate lá seria ótimo. Um abraço a todos do Marcelo, grande Marcelão, lá do Jardim Marisa. Só mais duas mensagens aqui. Pio, quem é o técnico do Água Santa? Thiago Carpini, né, Carlão? É o técnico do Água Santa. Thiago Carpini, técnico do Água Santa. Thiago Carpini, ex-Guarani. Grande Marcão Grécia. Pio, Guarani montou um time mais ou menos para o Paulista, mas não tem banco. Que os deuses do futebol nos ajude. Grande Marcão. É por aí, Carlão de Freitas, pra gente encerrar. É um time mais ou menos sem banco? Olha, é um time que precisa de um recurso maior, principalmente para a Série B, que é o principal objetivo do Guarani. É claro que é necessário ter uma atenção no Paulista, até porque é um campeonato traiçoeiro, né? Não pode dar muitos vacilos, senão acontece um filme que a gente passou na temporada de 2022. Vamos tomar cuidado com o Paulistão, se possível classificar, né? E até aonde conseguir, o mais longe possível, mas aí sim, focar a Série B do Campeonato Brasileiro, com qualificação, porque sem os gigantes, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, o Guarani bem montadinho, bem azeitadinho, dá para fazer uma boa campanha e quem sabe pensar em acesso. Carlão de Freitas, até às 7h30 na abertura da nossa jornada direto aí da Neoquímica Arena. Até lá, Carlão. Valeu, Pio, foi um prazer, até já, tchau, tchau. Antônio Lupi, seu destaque final do Bugrão, direto da Arena, Antônio Lupi. Bom, Pio, meu destaque final fica por conta, então, das condições climáticas. Por enquanto não chove, mas já está praticamente tudo pronto aqui na Neoquímica Arena. Nuvens carregadas, o frio começa a chegar, então, para a hora do jogo, a gente ainda não sabe também a condição climática. Guarani com dúvidas na defesa, no meio e no ataque. O Bugre buscando a sua segunda colocação para dormir na liderança do Grupo B. Até daqui a pouco, Lupe. Até daqui a pouco, Pio. Chegando com o destaque final também da Ponte Preta, Macaquinha, Júlio Nascimento. É isso, Pio. Então amanhã teremos mais novidades sobre a provável escalação da Ponte, mas que conta com a volta do Elvis recuperado de gripe. Também tem aí a entrada do Thiago Oliveira no sistema defensivo na vaga do Guilherme Souza suspenso. A Macaca que segue no mercado, deve apresentar também novidades aí nos próximos dias e ainda renovou o contrato com o volante Fraga. Tudo isso
a Macaca vai administrando e já pensando no jogo de amanhã contra o Monte Azul, Pio. Última, Fábio Scheibe. O São Paulo acertou com o atacante Caio Paulista do Fluminense por empréstimo de 1 ano e ainda está atrás do Erisson do Botafogo, que está emprestado para o Estoril de Portugal. São Paulo busca uma alternativa para o Caleri. O Erisson viria para ser o Erisson conhecido como Touro, né? Isso. Viria para ser o reserva imediato do Caleri. Até amanhã, Fábio Scheibe. Até amanhã, Pio. Valeu. Gente, às 7h30 tem a abertura da jornada. Ele é o Almeida comandando toda a galera lá na Neoquímica Arena para Corinthians e Guarani, Guarani e Corinthians. A gente se encontra no CBN Sports, na primeira edição, amanhã às 11h30. Até lá. Tchau. CBN Esportes Campinas